Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4 para Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais vários assuntos sobre esse esporte da bola oval. Hoje estou aqui eu, Rodrigo Bidu, Berg e Hulk, e a gente gostaria de agradecer a vocês por dispensar em 2 minutos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que além do YouTube, nós também estamos no Spotify, estamos também no Apple Podcast e no Google Podcast. 4 para Gol. Nos segue lá e dá essa moral pra gente, tá? E como vocês já sabem, se vocês não são inscritos no canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e vamos para o episódio. E, pessoal, vamos falar então sobre algumas notícias que aconteceram essa semana. Primeiramente, a gente teve uma notícia aqui recente de hoje, que é que já Jadeveon Clowney finalmente conseguiu fechar com o time, fechou com os Titans. Um contrato de 1 ano, no valor de $15 milhões. Eu acho que vai ser uma boa adição para a defesa dos Titans, que é uma defesa muito boa já, né, Berg? O que você acha disso? Cara, é uma defesa boa. Bizarramente, o Jadeveon Clowney estava sem time. Não bizarramente. Era melhor. Era melhor, né? Hoje, assim, sem time, era melhor. De free agent, era um dos mais bem cotados, cara. E bizarro porque, assim, a gente não ouvia falar muita coisa de onde é que ele ia e tal. Tava meio que no ar, assim. Eu tava achando bem esquisito mesmo. Eu não tô dizendo que ele é um jogador muito foda, não, mas pra free agent, sem muito burburinho, tava esquisito. Aí agora acaba indo pro Titans, que já tá com o Vic Beasley lá de novidade como pass rusher. E então acho que é uma defesa aí que vem forte mesmo. Mas não é um jogador que me agrada muito. Que me agrada muito, não, mas que sobressai muito nos stats, assim. Até é interessante no assunto bust e tal. Não vou dizer que ele é um bust, mas ele tinha muita expectativa para a carreira dele. Tinha muito. Ele foi o first overall pro Texans. E eu lembro que ele foi para jogar com o J.J. Watt e meio que não foi tudo aquilo que esperava, não. Mas é um bom jogador, sim, ainda. Eu acho que um dos problemas muito grandes dele é que ele esperava receber um valor de contrato como um Kalil Mack da vida, um Aaron Donald, exatamente, e ele ficou buscando isso e não conseguia, porque ele não merece, teoricamente, isso, né? Com certeza. Em comparação com eles. Eu acho que até foi por isso um pouco dessa falta de burburinho aí do Jadeveon Clowney, por essa questão, assim, porque eu acho que ficou bem divulgado que ele estava procurando em torno de 20 milhões de dólares e, tipo, times interessados não faltariam, porque, assim, apesar do Berg ter falado esse negócio de bust, na verdade é porque a gente estava tendo outras conversas sobre bust, que eu não acredito que ele considere o Jadeveon Clowney nem próximo disso. Mas, enfim, a maior parte dos times se interessam por um pass rush de qualidade, né? Que o Jadeveon Clowney deixou provado, assim. O último time que ele foi o Seahawks. E eu não sei se estatisticamente, eu não tenho as estatísticas aqui, se ele foi tão relevante. 3 sacks na temporada passada, algo assim. 3 sacks. Sim, mas como jogador, ele é um problema para se cuidar, né? Assim, ele era do draft dele, ele foi o Chase Young da parada, né? Foi o Myles Garrett. O do draft dele era ele, né? Não, ele na high school, ele foi também quando foi para a universidade, ele era o primeiro principal prospecto da época. Ele é um dos melhores prospectos da história do high school. Mas aí tem essa questão, tinha essa expectativa toda, e vai chegar do lado de J.J. Watt, o que vai fazer, só que aí vai pro Texans, fica naquela função de outside linebacker, que também não é só pass rusher. Eu acho que acabou me juntando com lesão também. Não lembro, se eu não me engano, ele. A primeira temporada dele, ele perdeu bastante. Acho que ele perdeu. Não, o Hulk, realmente não é. Acho que bust é uma palavra muito forte para ele. Estou de acordo contigo. Mas eu acho que é seguro dizer que ele não atendeu muitas expectativas, não, né? Do que se esperava. Sim, as expectativas eram gigantescas para ele, né? Enormes. Mas assim, eu acho que ninguém tem dúvida que ele é um pass rusher de qualidade. E eu até estranhei um pouco ele não querer voltar para o Seahawks. Se bobear, o Titans está pagando mais ou menos a mesma coisa que o Seahawks deveria ter oferecido a ele. Porque o Seahawks tinha interesse nele, só não tinha interesse. E é um bom time, né? Só que o cara ficou no modo mercenário total, né? Tipo, não quer saber de mais nada a não ser dinheiro. Então, aí achou aí um time que pagava quanto ele queria, 1 aninho só, né? 15 milhões. O problema é esse, que eu acho que ele queria um contrato longo, maior. Mas como já vai começar a temporada, ele teve que assinar esse... Ele pode querer o que ele quiser, com certeza. E aí o Titans tem uma boa defesa e uma boa linha, né? Quer dizer, ele vai chegar, tem toda a condição de fazer uma pressão ali, né? Com certeza. Então, para outro assunto também da semana muito comentado foi a dispensa de Adrian Peterson no Redskins. Quer dizer, agora no Washington Football Team.
que até então era especulado por todos os analistas como titular. Ao que parece, o Redskins vai querer apostar no Anthony Gibson. Anthony Gibson, não é? O running back agora que Eu acho, não, é é isso mesmo. Só que eu acho até difícil dizer o que o Redskins está pensando, assim, porque ninguém esperava, assim, ele não tinha. Exatamente. A grande esperança do Redskins em running back estava no Darius Geis, né, que teve aquele episódio bizarro, assim, que acabou a carreira, quer dizer, acabou por enquanto, né, a carreira dele de futebol americano, vai saber depois. Aí, quando a gente acha que o Redskins ia ter que confiar mais no Adrian Peterson, eles resolvem largar o cara. Então, assim, ficou meio estranho, né? Ficou meio esquisito. Não sei o que vocês acharam. E a gente não teve muito pronunciamento sobre isso na mídia, né? Exatamente. Tipo, o que o Redskins está pensando? Redskins não, perdão, Washington Football Team. Não vou conseguir parar de falar Redskins. Eu não vou também conseguir, mas eu admito que eu não vou tentar muito, então, mas beleza. Não, e além disso, ele conseguiu, ele ficou pouco tempo sem clube, ele assinou com o Detroit Lions, que tem um backup muito novo, né, 23 anos, pode ser que ele venha para dar essa experiência para a molecada do Detroit. Pode ser que seja foi uma boa aquisição do Detroit, né, a pegar essa experiência do Adrian Peterson, talvez. Sim, isso que eu tava falando também, a maior, para mim, o bem mais valioso do Adrian Peterson como jogador agora, é igual o pessoal fala de quarterback room, é você botar, acabaram de draftar o DeAndre Swift, bota ele do ladinho ali do Adrian Peterson para fazer tudo que um running back de quilate, de categoria faz tudo igualzinho a ele que você vai ser um bom jogador, né? Tipo isso, é a segurança de que o cara vai seguir um bom caminho, né? E o backfield do Lions vai ficar até meio, assim, para termos de fantasy, né? Vai ficar meio confuso, né? Porque provavelmente eles vão usar o Kerryon Johnson como starter pela questão da experiência. DeAndre Swift chegou no draft, estava lesionado, né? Tá voltando a treinar agora. E assim, eu imagino que o Adrian Peterson vai acabar pegando mais função de, não sei se goal line ou short yardage, não sei ao certo, cara. O que vocês acham? Cara, tem aquela questão. Fala, Bidu. Fala aí. Eu também tem aquela questão também, né? Ele pode ser o terceiro running back hoje, mas joga 2 jogos aí que ele consegue jogar bem, ele vira titular. Foi o que aconteceu no passado no Washington. Ele foi para ser backup e ele terminou o ano como titular do Boston. Sim, agora a princípio são 2, né? Porque o DeAndre Swift começou a treinar recentemente. Então agora o Lions tem 2 só, né? Assim, aí depois que a gente vai ver se o novato vai conseguir cara, ele. Essa dispensa aí do Adrian Peterson até me fez pensar, acho que eu falei no nosso grupo de WhatsApp ali brevemente, mas tô falando até sem nenhum tom de deboche ou piada, mas é uma coisa até meio assim que me deixa até um pouco chateado, assim, ver jogadores lendários e tops da posição meio que assim deixando de existir na NFL aos poucos, porque o Adrian Peterson é top 5 da história de running back, talvez, top 10 com certeza absoluta. Sim. Então é um cara que está deixando de existir muito aos poucos, não por ele, não porque ele quer, mas porque o corpo já não responde, porque, enfim, embora a gente tenha visto ele jogando bem no Redskins, a gente viu isso acontecendo nas temporadas passadas, ele não jogou mal, até levando em conta a idade dele, mas como running back qualquer, sem precisar levar em conta a idade dele, ele não foi um running back ruim, mas vai deixando de atuar. A gente viu isso acontecer com o Terrell Owens, que se não fosse por ele se não fosse se dependesse dele, da vontade dele, ele estava jogando até hoje. Só que aí os times simplesmente não vão chamando mais. Sim. E o Adrian Peterson tem esse negócio com o recorde de touchdown, né? Que ele quer estar no top 3. E ele passou o ídolo dele na temporada passada, o Walter Payton, e agora ele tem 111. Então ele está atrás do Marcus Allen, que tem 123. Então ele quer. Meu palpite é que ele não vai chegar nesses 12 touchdowns aí que ele precisa para estar no top 3. Não vai ainda mais no Lions, né? Exatamente. Concordo. Então isso me chateia um pouco porque ele merece. É um cara surreal o comeback dele, aquela temporada lendária, a temporada rookie dele é uma das coisas para todos os tempos, assim. Sim. Mas fica um pouco chateado de ver, sabe? Mas enfim. Eu acho que tem outra questão também do Adrian Peterson, que quando ele tava saindo de Minnesota, já tinha uma galera falando de, tipo assim, cara, já deu já, né? Tipo, aposenta no auge, que, pô, foi um dos melhores running backs além da história, né? De toda essa geração, desde que ele entrou na liga aí, pô, foi o quê? 2007, 2008? Foi 2007.
Cara, 13 anos já, né? É. Esses running backs novatos, todos viram ele desde criança. Todos têm ele como ídolo. Exatamente. Aí, tipo, ele poderia ter saído no auge, com as pessoas ainda respeitando ele como um jogo corrido, e realmente, como você tá falando, ele vai sumindo aos poucos, né? No Washington, no Redskins ele ainda conseguiu jogar bem, aí agora vai pro Lions, que é um time que não tem tido tanta relevância há uns bons 50 anos, né? Então, assim, complicado. E volta pra divisão dos Vikings, né? Cara, eu admito que eu acho uma coisa um pouco deprê, assim, mas não deprê. Eu não tô falando mal dele, não tô querendo depreciar ele, mas é assim, chateia um pouco ver uma lenda assim. A gente acostuma ver os caras caindo, né? Tipo, ver o Peyton Manning fim de carreira. Lenda, Jerry James foi do coach pro Cardinals, quando o Cardinals não era nada também. Isso aí. Randy Moss, uma galera que... Randy Moss no 49ers. Randy Moss encerrou a carreira no Titans. Tá? Surreal, assim, impressionante. Enfim. E assim, realmente, a gente pode falar que a gente tá vendo história, né? Que a gente viu muito jogador que serão top 10 da história. Tom Brady, Randy Moss. Bidu, isso é um assunto um assunto standalone, um assunto sozinho num podcast, porque o privilégio que nós tivemos de ver jogadores no nosso tempo jogando, disputando campeonato, lesionando, voltando, é um privilégio absurdo, mas beleza. Beleza. Além dessas notícias, a gente teve a notícia que pegou todos de surpresa mesmo, né? Na semana, que foi o Jaguars dispensando o Leonard Fournette. Fournette foi essa notícia foi uma notícia que gerou muita discussão entre a gente no nosso grupo de WhatsApp. Se seria Fournette um bust ou não. Tanto que Fournette, para quem não sabe, ele foi quarta escolha geral do draft de 2017, Berger. Foi, né? 2017, isso. 2017, isso, exatamente. Assim, perfeito. Numa classe de running backs que daqui a pouco o Hulk vai citar a lista. São running backs que até hoje estão na NFL, com impacto na NFL. Então, assim, foi um cara que se sobressaiu no college perante tantos running backs, mas que foi dispensado pelo time que draftou na quarta escolha geral. Logo depois ele foi para o Tampa Bay Buccaneers, também a gente vai comentar isso um pouco, mas a ideia é discutir se ele é ou não é um bust. Então, para isso, eu vou começar dando para você mesmo, Berg, que você tem seus argumentos, eu quero que você explique o seu entendimento sobre ele. Pode bola para você. Tá, seguinte, eu acho que o Hulk falou uma coisa bem interessante no grupo, quando a gente ficou nessa discussão e tal. Tudo vai depender muito de que é um bust para ti, né? Porque bust é uma expressão assim subjetiva da NFL que se usa para jogadores que decepcionam, assim, a grosso modo decepcionam. Não estou nem falando essa definição pro meu lado não, mas a grosso modo é o que decepcionam. Aí vai o que é decepção para cada um. Mas como é que eu vejo, como é que eu vejo o que é um bust? Assim, no caso do Fournette, um jogador draftado no top 5 overall que dando a chance para o time redraftar, vamos voltar para 2017. O Jaguars tem, não o Jaguars, mas vamos voltar para 2017, o mesmo draft. Fournette não cairia no primeiro round. Essa é o meu entendimento. Fournette não sairia nem no primeiro round. Então, depois do que ele fez. Depois de tudo que ele fez na NFL. Perfeitamente. Vamos rever assim. A gente sabe 3 temporadas, não são 2 jogos, não são 3 jogos, a gente está falando de 3 temporadas, e aí a gente vai voltar para 2017 e fazer um redraft. O Fournette não sai nem no primeiro round. E não somente pela atuação dele em campo. Não foi ruim. Os stats dele não são ruins de maneira alguma. Não de alguma maneira dá para questionar os stats. Mas assim, não são coisas tipo assim, não, esse cara não pode jogar na NFL. Não é uma coisa Trent Richardson, não é isso. Perfeito, não é um Trent Richardson. Exatamente. Que é o exemplo maior de bust na posição de running back. Né? Perfeito. Mas eu sempre vejo o jogador como um todo. O que é o jogador, como é que ele é fora de campo? Se ele atrapalha, se ele ajuda, se ele não faz nada, tudo isso está no pacote. Uma das razões que o nosso querido Frank Gore, eterno Frank Gore, querido por todos, uma das razões que eu escuto, pelo menos quando eu escuto o podcast da gringa lá, uma das razões que ele está em todos os times, que ele está em vários times sempre, todo ano ele é contratado, é porque ele é um líder nato, ele é aquele jogador que agrega, agregador, né? Perfeitamente.
Então, ele é como um todo. Talvez o Frank Gore só pelo campo, talvez não fosse ser mais contratado. Talvez, não sei, talvez. Mas ele agrega, ele é um jogador que chama o time, que cola com o vestiário todo. Então, isso tá na conta. Aí o Fournette, nas 3 temporadas dele, ele não só não foi como era esperado dele, porque ele era um jogador, assim, desde do colégio, ele é o top prospect, desde da high school lá, e na LSU ele correspondeu pra caramba também, chegou na NFL, não foi esse jogador todo, e encheu a porra do saco fora de campo. Encheu a porra do saco o tempo todo. E aí ele não somente saiu do time dele, não é que ele foi trocou de time, não é isso. Ele foi dispensado sem proposta. E aí que entra o meu ponto, assim, nenhum time na NFL, se tu diz assim, tu vai draftar esse cara aqui, saiba que depois de 3 temporadas ele vai ser dispensado sem nenhuma proposta. Nenhum time, sabendo disso, draftaria ele no top 5. Mas aí eu acho que a gente por não isso tem que eu como digo, ver não, tão à claro frente que não, assim. claro que não. Acho que já começa a afrouxar os argumentos. Não, sabe por que não? Porque aí que tá. Se a gente for dizer, não dá para falar na frente, olhando para frente, tu tem que saber na hora. Então tá, então por essa mesma lógica do Slow, por exemplo, eu poderia dizer assim, Trubisky não é bust. Eu posso distorcer tudo, distorcer o que quiser. Não dá para fazer isso, porque eu acho até um bom nome que você falou agora para falar em Trubisky, porque eu acho que a gente reserva a palavra bust, assim, a minha opinião pessoal, né? Claro. O que eu entendo pela palavra bust. Assim, realmente tem a expectativa do cara ter sido top 5, mas tem para mim, eu acho que a gente reserva para os caras que realmente não funcionaram na NFL. Tipo o Trubisky, cara. O Trubisky não ganha jogo. O cara entrou lá, foi draftado na frente do Deshaun Watson e do Mahomes e simplesmente não é nada. Não é nada. Sim, o time mas que quer chegar em Bears pós-temporada... não tinha como saber antes. Quê? O Bears não tinha como saber antes. Não tinha como saber antes, mas depois das 3... Quantas temporadas? Foram 3 temporadas do Trubisky, ele sim não fez nada. O Fournette ainda chegou a ter uma temporada novato decente. Teve, Tipo, só que ele não é suficiente. respeitado ao longo da NFL como um jogador. É o que a gente estava falando no grupo também. O fato dele não ter recebido proposta enquanto ele passou pelo waiver não tem a ver só do respeito dele como jogador. Claro que tem muito, assim... Se o time quisesse mesmo, foi o mesmo se ele draft, fosse um cara inclusive. bonzão, pagaria quanto fosse. Mas a questão é que os times sabiam que conseguiriam o Fournette por um negócio melhor se ele se esperasse um pouco, né? Mas aí que tá. O Trubisky e o Fournette foram no mesmo draft, inclusive. Sim. Mas aí que tá. É óbvio que tem um ponto aí que eles sabiam que ele seria dispensado, só que sabendo que ele vai ser dispensado, tu pode não entrar numa guerra de um leilão pelo jogador e pode dizer assim, Jaguars, me dá o teu 7º pick que eu assumo o contrato do Fournette. E aí eu não entro num leilão com os outros times, porque ele é bom pra caramba. Esse cara, 4º pick overall, eu quero esse cara no meu time. Eles esperaram ele ser released e vamos ver quem que dá mais pelo Fournette. E o contrato dele no Bucs eu nem sei quanto é que é. Então, mas isso daí, pra mim, não o caracteriza como bust. Apesar de eu já ter dado essa opinião, inclusive no nosso grupo, falando que eu mesmo achando ele bust no ano passado eu falei isso, pela posição que ele foi draftado. A gente já fala sobre os running backs que são draftados em primeiro round. Eu, quando o vi no draft, eu já achei que, assim, apesar dele ter... Tá, vamos contar um pouquinho do que a gente sabe do Fournette antes dele chegar no draft, né? Ele, desde que começou a jogar, cara, com 12 anos de idade, tipo, ele sempre foi o maior e o mais rápido em campo. No Pee Wee Football, os pais fizeram a assinatura, abaixo-assinado para tirar ele, para tipo, botar ele na categoria acima, porque não dava para jogar com ele. Uhum. Aí ele já chegou na high school, tipo, Lil Wayne já sabia quem ele era, já chegou a botar uns tweets assim, falando do cara e tal. Ele na high school já era tido como, tipo, o LeBron James do futebol americano. Isso aí. Aí foi pra LSU, na segunda, quer dizer, ele manteve as estatísticas que ele tinha na high school. Para ele foi uma transição, assim, foi para a conferência mais difícil do futebol americano universitário. E para ele foi uma transição totalmente assim, não teve nenhum degrau para passar. Já chegou de novato estourando e na segunda temporada ele já pegou a camisa 7 de LSU, que é a camisa reservada à estrela do time, né? Em LSU tem essa tradição. Sim. E
E ele continuou fazendo isso ano após ano em LSU. Por isso que ele chegou com esse status tão grande, porque ele já era conhecido no país desde sempre. Ele foi recrutado para a faculdade. O cara teve que trocar de número, de tanto que os técnicos chamavam ele, né, para a faculdade. Mas enfim, aí ele é draftado em quinto, né, num draft cheio, carregado de running backs. Oi? Quarto, perdão. Top 5. Foi em quarto, num draft carregado de running backs, com vários running backs de sucesso hoje. Eu acho que eu posso falar a lista aqui agora, aqui rapidamente. Aqui. Os running backs de 2017 eram Fournette, Cook, Dalvin Cook, McCaffrey, Joe Mixon, Kamara. Não vou falar outros que não foram titulares. Kareem Hunt, Marlon Mack, Jamal Williams, James Conner, Corey Clement. Tô vendo por alto aqui. Aaron Jones, do Chicago. Chris Carson. Sim, o Tyreek Hill, Matt Breida e undrafted. Tyreek Hill não, draftado. Né? Não, Tyreek Cohen, cara. Tyreek Cohen. Perdão. Cohen. Confundi o sobrenome só. E o que não foi draftado, Austin Eckler, né? Tem vários running backs agora na NFL fazendo barulho que são desse mesmo draft. Aí ele chega nesse draft e ele foi o primeiro running back draftado. Claro que a expectativa é absurda. E eu acho que na primeira temporada dele não foi uma queda tão brusca, assim, tão de cara, né? Vamos falar aqui rapidinho do outro modelo de bust que tem, que não é o Trent Richardson de running back, mas o Jamarcus Russell, por exemplo, que é o grande modelo de QB bust, né? O Sim, cara até mais que o Trent Richardson. Não, ele chegou e já não prestava. Sim. Chegou de cara, o cara não consegue entrar em campo. O Fournette não foi assim. O Fournette entrou de novato e ele inclusive, falando na época, eu não achei que seria mais difícil a transição de college para NFL. Quer dizer, ele falou isso na pré-temporada, esse cara. Só que aí que tá. Tá, mas olha só. O meu argumento aqui não é que o Fournette é um modelo de bust. Ele é um bust como o Trent Richardson ou como o Jamarcus Russell. Mas aí é a zoação, né? Que é o bustinho, né? O bustinho. Mas para mim, ele é um bustinho por quê? Porque se tu fizer um redraft baseado em 3 temporadas, só com aqueles jogadores, ele não vai nem no primeiro round. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma decepção enorme. Tu pega a expectativa dele, tu pega o lugar que ele foi draftado e a entrega dele dentro e fora de campo, resultou numa dispensa sem proposta. Então, um cara top 5 resultar numa dispensa sem proposta, para mim, é uma decepção enorme que cabe fácil chamar de bustinho. Tá, mas tem 2 coisas aí que eu tenho que me implicar toda hora que você falar, que uma delas é esse negócio se tivesse um redraft, é um pensamento totalmente seu. É tipo assim, eu respeito, é sua opinião pessoal, mas não pode ser usado como sustentação. Mas você acha que o Fournette seria draftado num redraft? Você acha que o Fournette seria draftado em quinto de novo, quarto de novo? Não, eu acho que se fosse eu draftando, no próprio draft que ele saiu, eu falo, cara, eu achava que esse cara tinha que sair em terceiro round. Mas assim como o Kamara saiu no terceiro round. Não, mas Hulk, olha só, entendeu? O meu argumento desse do redraft, com certeza... Eu achava que o Jaguars podia acabar o draft e acabar falando assim, pô, não podia ter draftado em quarto, erramos. Tipo, logo depois. Hulk, olha só, esse meu argumento que eu uso de redraft não é, de forma alguma, uma coisa objetiva. Claro que não, é a minha opinião. Só que, na minha opinião, nenhum time draftaria ele no primeiro round. Independente do que eu acho. Eu acho que os times não draftariam ele no primeiro round. Aí a minha pergunta pra ti é, tu acha que sim? Tu acha que no redraft ele seria draftado no primeiro round? Baseado no que ele fez na primeira temporada? Cara, não acho, nunca achei. Então só isso... eu tô usando o meu argumento para dizer o seguinte, que se um cara top 5, com a expectativa que ele tem, baseado nas 3 primeiras temporadas dele, não sai nem no primeiro round, se os times soubessem como é que seria as 3 temporadas dele, cara, então pra mim é no mínimo bustinho. Mas eu acho que não dá para fechar, não dá para fechar a questão por alguns motivos, assim. A outra coisa que eu tinha implicado era do negócio de você ter falado dele não ter recebido propostas, né? Que, como eu já falei aqui, não foi exclusivamente por ele como jogador, né? Mas enfim, deixa eu terminar aqui o que eu tava, a trajetória do Fournette que eu tava falando. Ele na primeira temporada, ele teve uma boa rookie season, né? Se não me engano, foi na segunda que ele teve uma lesão e ganhou peso pra caramba e, enfim, não fez uma boa temporada.
na terceira já, realmente, cara, a média do Fournette não era grandes coisas. Aí já me incomodava também. Eu não tive uma posição muito forte no grupo nessas discussões. Em nenhum momento eu falei que ele não era, porque eu já tinha falado antes que eu achava que ele era. Uhum. Nessa segunda temporada ele teve a média de jardas por carry foi menos de 4. Para mim isso daí já é um running back mais ou menos. Aí saiu no primeiro round, no top 5 ainda. Não foi uma boa temporada. Só que de 3... eu não sei se a gente tem um espaço a mostrar o grande o suficiente para chamar ele de bust assim. Aí a questão do primeiro, por que o Jaguars jogou ele fora? Por que ele estava no waivers? O Fournette, já desde o Jaguars passando por essa reformulação, o Fournette está em rede social lá reclamando que ele está ficando sozinho. O Cam Newton, quando saiu do Panthers, o Fournette abertamente nas redes sociais ficou pedindo para o time chamar o Cam Newton, quando eles têm o Gardner Minshew, que é o quarterback que eles pretendem seguir. Então, assim, ele não estava sendo maneiro ali o que ele estava fazendo em rede social. Era completamente anti-time, assim, né? Uhum. Assim, aí vai ser um jogador problema, não estando tão acima, assim, em campo. Eu já... Acho que a questão do Jaguars de liberar ele foi mais do que ele como jogador. Assim, foi ele como pessoa ali Eu no também locker tô de acordo room. com isso. Eu tô de Concordo. acordo com isso. Então, ele não está sendo jogado fora porque ele não tem qualidade de jogador. Claro, mas eu tô de acordo com isso. Aí depois ele não estava sendo pego por outros times por causa do contrato, porque eles queriam um contrato melhor. Eles não querem. É como você mesmo fala, tem vários running backs aí, tem Devonta Freeman sobrando, tem um monte de running backs sobrando. Para que você vai overpay num cara que foi solto? Temporadas de um top 5 ele ser comparado com o Devonta Freeman em fim de carreira, para mim já denota um cunho bustinho nele. Já dá pra eu comparei pelo fato que tinha running back tudo disponível. Bem, mas eu entendi. Só que um cara que é top 5 depois de três temporadas, uma amostra de 3 temporadas, o cara devia ser esperado, principalmente no running back, posição, skill position, tu espera que o cara já esteja solidificado como top 5 na posição. Mais ou menos por aí. Esse é o meu ponto. E eu concordo contigo que a amostra, eu não estou dizendo que a carreira dele acabou e ele é bust para sempre. Eu já falei no grupo várias vezes. A minha opinião é a carreira dele até aqui, eu já consigo dizer, rolou um bustinho aí. Agora, ele pode chegar no Bucks, destruir, fazer uma temporada de 1.500 jardas corridas, eu vou dizer, caralho, eu tava errado, não é bust nada. Inclusive, ele pode ter a motivação de ouvir todo mundo falando, né? Que ele, lógico que sim. Vai acabar a carreira, agora ele vai ter que trabalhar mesmo. Agora ele vai ter que mostrar que veio. Mas eu acho que o que o Beck quer falar é o seguinte, cara, que se fosse um McCaffrey, o Panthers vai cortar o McCaffrey. Vai ter, mesmo como falou de $1 milhão, $1 bilhão, vai ter time que vai oferecer para pegar o cara. Exatamente. É isso que eu falar. Cara, mas você tá pegando o top do não, ano sim. pra falar mas isso. O cara que acabou de ser pago. Não, pera aí que eu tava com outro na cabeça que eu ia botar aqui agora. Red Bush. Top 5 era pra ser isso. A gente falou em Red Bush. Red Bush, nesse ponto da carreira, ele tinha feito menos coisa que o Fournette, cara. E o que tem nisso? Não entendi. Ué, e no fim das contas você considerou ele um bust? Não, porque a carreira dele continuou depois, né? Sim. Se me dissessem, depois de 3 temporadas, o Red Bush tivesse sido dispensado do Saints sem nenhuma proposta, eu ia dizer bust, sem problema nenhum. Não entendi como é que esse argumento tem a ver. Mas ao mesmo tempo eu também acho que ele não é bust, porque bust é uma palavra muito forte, tá? Assim, eu acho que ele tem vai ter muito espaço na NFL ainda. Ainda acho que ele tem. Claro que sim, mas aí a gente tá falando pra frente, eu tô falando só até aqui. Sim. Pra frente ele pode não ser bust, com certeza. Não, e que fique claro, eu também não tô dizendo que nenhum dos dois tem a posição muito consolidada, não é um lado A, lado B, né? Estamos ponderando aqui a questão. Não, estamos conversando, até que eu quis ouvir todos os argumentos. Eu realmente não me surpreendeu nada. Eu, como antigo running back, assim, eu gosto de ver os running backs os bons running backs, assim, que me chamam a atenção de um estilo diferente de corrida, e o Fournette, para mim, nunca teve isso. Desde que ele chegou, para mim, não tinha velocidade final, assim, que me incomodava. Eu falava até, seria um bom running back de terceira descida, né? Aí tem a questão do Jaguars ter pego ele no top 5, que é o que mais fala a favor dele ser bust mesmo, mais do que a carreira dele, porque eu acho que ele não foi um jogador ruim, né? Mas, Hulk, acha. Tu tocou num ponto bem importante. Se ele não tivesse sido draftado no top 5, eu não acho que eu pensaria nele como um bust, porque a carreira dele não foi um lixo, nem perto disso. Então, mas aí que volta no ponto que eu acho que a gente reserva a palavra bust para o Trent Richardson da vida, para um cara que não dá.
Não, Mas Trent Richardson... A gente discorda mais na definição de bust do que a gente acha da carreira do Fournette, eu acho. Mas o Trent Richardson ainda conseguiu ser trocado para uma primeira rodada. Por incrível que pareça. Na primeira, né? Na segunda vida dele já não foi tanto, né? Agora, assim, fazendo um paralelo com os running backs que você citou aí do mesmo ano do draft dele, né? Mesmo ano dele, 2017, a gente teve que o Joe Mixon teve agora uma extensão com o Bengals, né? Uma extensão de $48 milhões em 4 anos, com um sign bônus de $10 milhões, assim. E também tem a questão no meio do Camara, que o Camara tá fazendo um holdout no Saints, querendo um novo contrato. Ele quer esperar receber o que um McCaffrey recebe, só que o Saints não quer pagar o que o McCaffrey recebe. E dizem as más línguas que o Saints está oferecendo ele para alguns times. Então, assim, também acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, né? O que vocês acham? Sobre Camara, você acha que ele fica, continua no Saints? Você acha que o Joe Mixon mereceu receber essa extensão? O que vocês acham? Cara, eu acho que eu não vou mentir que eu acompanhei muito o Joe Mixon. Eu acho que ele tem os stats dele, os stats frios que eu posso falar, que são os stats, né? Até aqui são bem encorajadores, assim, são muito bons, porque nas 2 últimas temporadas, as 2 que ele foi titular de fato, ele bateu 1.100 jardas e o próprio Bill Belichick, que fala bem de todo mundo, mas enfim, ele falou que o Joe Mixon era o melhor running back da liga. Eu acho que ele está numa ascendente na carreira dele. Tá crescente, né? Exatamente. Eu ainda acho, assim, que eu não botaria ele no top 5, mas já acabei de falar aqui que eu não acompanhei muitos jogos dele, não. Tenho um pouco de dificuldade de falar dele no top 5, me surpreenderia em poder botar ele na frente do Saquon Barkley, como fez o nosso amigo Maurice Jones-Drew. Mas e sobre o Camara, e sobre o Camara, cara, o que se entendeu aí da situação dele foi que ele ameaçou um holdout, o Saints falou, então tá, vai lá e holdout aí, porque a gente não vai te pagar. E ele, não, tô voltando. Foi mais ou menos o que aconteceu. E as últimas experiências de holdout de running back, o Hulk sabe aí que não foram, por uma razão ou outra, não foram muito positivas para os running backs, né? O Le'Veon Bell e o... Puxa, como é que é o nome do Chargers? Que não tá mais no Chargers? Melvin Gordon. Melvin Gordon, perfeito. E os dois eu acho que eles tinham posição mais forte do que o Camara, né? Exatamente, mas eu acho que o Camara tomou olha eu falando o que o Camara pensou, né? Mas eu acho que o Camara tomou um susto, tipo assim, cara, não vai ficar bom pra mim, vou jogar. Eu acho que ele viu rápido, né? Ele foi até esperto, assim. Ele exato. Não insistia, assim. Exato. Jogou a isca pra ver se pegava o robalo, não conseguiu pegar, voltou. Se colar, colou. Sem eu fazer o holdout aí, faz aí. Não, colou, Mentira, pegadinha do malandro. Teve o do Le'Veon Bell, que durou, tipo, forever. O Melvin Gordon foi o meia bomba, assim, que ele tentou fazer um holdout longo, aí no meio ele viu que nada ia acontecer, ele acabou voltando e fez uma temporada muito mais voltando mal, e aí que tá... Voltando mal, o Chargers estava com o Eckler bem, aí teve que tirar o Eckler para ele jogar, mas, tipo... E aconteceu similar, não igual, mas similar com o Le'Veon Bell, por uma razão ou outra, ou seja, ele entrou num time ruim que é o Jets, óbvio que isso está na conta, só que ele ficou um ano fora com o James Conner produzindo, e aí eu não vou defender que o James Conner é a mesma coisa que o Le'Veon Bell, porque não estou falando isso, mas ele produzindo bem para os Steelers, e o Le'Veon Bell voltou e não voltou bem no papel, nos stats. Então, assim, afetou negativamente o valor dos dois no holdout. Então, acho que é meio desencorajador aí para os running backs fazerem holdout. Talvez, assim, o Camara já tendo visto isso acontecer, né? Aí o que acontece? Viu o McCaffrey acabando de ganhar o banco agora, né? Porra, fechou o dinheiro pra vida toda. Aí o Camara olhou e aquele running back branco ali, eu quero um contratinho igual dele. Exatamente. Por que eu não vou ter um igual? Aí, só que a questão é que o Saints é outro time, né? O Panthers não tem ninguém, o Panthers só tem o McCaffrey. E o Saints tem uma porrada de gente. E se quiser Super Bowl contender, né? Super Bowl contender. Se quiser pagar todos os top players que eles têm, pagar o contrato top, eles não vão conseguir fechar o cap. Só o Drew Brees aí, se ele recebesse o dinheiro que ele merece realmente, já pegava metade do cap, né? Enfim, o Camara vai ter que pensar. Estrela de todos os lugares do campo, no ataque e na defesa o Saints tem, né? O Cameron Jordan tem time muito bom mesmo. O Camara vai ter que pensar. Achei até que ele foi esperto de ficar quieto e voltar, baixar a cabeça e jogar, né? Então, ele vai ter que pensar. Ele vai querer receber não tanto num time como o Saints, que é um time que pode chegar ao Super Bowl, ou pode ir para um time
ruim Cara, e receber seu estrela do só time. tem a ganhar ficando no Saints, porque ele fica no Saints e acaba o contrato, ou o Saints renova por muito dinheiro, muito mais, ou alguém vai pagar muito mais por ele, ponto. Agora ele fazer um holdout, ele vai ficar fora da liga, e aí todo mundo vai pensar, cara, Le'Veon Bell ficou fora da liga, não voltou bem, cara, Kamara aí, vamos pagar um pouco menos. E outra coisa, ele fez o holdout dele seguindo uma temporada dele que não foi grande coisa, né? Que Exato. ele perdeu o quê? Metade da temporada passada. O McCaffrey foi uma das melhores temporadas de running back, assim, historicamente falando, de running back que corre e recebe, né? Bateu recordes. O Fazia muito tempo que não se falava em MVP para running back. Exatamente. Aí, assim, a gente sabe que o Kamara tem um nível próximo do McCaffrey, mas a temporada passada dele não foi a temporada que foi a do McCaffrey. Perfeito. Então, essa que é a questão, que não pode ser botado no mesmo balaio, né? Acho que sobre Kamara é isso, assim. Sobre o Joe Mixon, eu fiquei com você, assim, realmente eu não acompanhei tanto ele na carreira, até por ser Bengals, assim, né? Não só... Acho que é um lugar difícil de ter sucesso, né? Não só pela linha, mas questão de técnicos também, que tá sempre trocando. Enfim, Andy Dalton, para mim, não era um QB ruim, mas o time é difícil de ter sucesso ali. O que eu lembro muito é do Tomlinson. Quando entrou no draft, o Tomlinson falando que era o melhor, que ele achava que era o cara que ia aparecer, ia ser o novato do ano. Quer dizer, o LaDainian Tomlinson, um dos maiores, né? De todos os tempos também. Falando do Joe Mixon, mais um running back dessa classe de 2017 aí do Fournette, que nessa lista que eu dei, ele foi o 4º avaliado, né? E ele caiu, né? E ele caiu no draft em função de uma pequena violência, digamos assim. Mas assim, na condição de uma pessoa que não acompanhou tanto a carreira dele, eu acho que, assim, me parece que ele não teve, pelo menos, ele não foi tão gasto, assim, entendeu? Às vezes o running back em 4 anos já tá todo estourado. Aí o cara, de repente, pode ter uma vida nova com o Joe Burrow, eu acho, né? Existe essa possibilidade. Cara, ele teve, ele na carreira dele, ele teve, nunca passou de 300 rushes. Então, acho que não, bem por aí mesmo. Não é um running back tão, como é que chama? Judiado, assim, né? E é engraçado que o Bengals já tinha o Giovanni Bernard, que estava muito bem, né? E acabou sumindo por causa do Joe Mixon, né? Pois o Giovanni e o Bernardo são running backs que recebem e correm. Praticamente 2 em 1, né? 2 em 1, Giovanni e o Bernardo. Muito bom, cara. Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Eles estão lá, né? Eles estão lá. Mas, enfim, uma coisa que é interessante dessa lista aí que o Hulk falou, cara, é muito running back relevante num draft só. Muito. Acho que o único que ganhou um Super Bowl foi o Corey Clement com o Corey Clement, na verdade, né, com o Eagles. Acho que foi o único, mas o resto todo aí que tá essa lista do Hulk, todos são ou titular ou na rotação, todos eles, assim, muito relevantes, é muita gente. E outra coisa, foram 4 os first rounders, né? Foi bastante running back first round, né? Cara, isso é para ultimamente. Mas tu vê que... Não, e é interessante, o próprio Fournette que a gente estava falando foi 4º overall e nunca se falou dele como um dual threat running back, né? Era só como corredor mesmo, né? Pois é, foi... E ele nem era, assim, o tempo nas 40 jardas dele era mais lento do que todos esses que a gente falou, né? Pois é, cara. Assim, Cook, McCaffrey, Joe Mixon, enfim. E não deu muito certo, né? Porque ele foi bust. Não, sacanagem. E a maior parte dessa lista dos running backs que a gente falou, a maior parte saiu do 3º round para baixo, cara. O Kamara, o Kareem Hunt saiu no 5º round, Marlon Mack, eu nem lembro que round que saiu, ninguém nem falou no Marlon Mack, ninguém falou do James Conner também. Eu vou dar uma correção para você, foram 2 no primeiro round só, tá? Foi só o McCaffrey e o Fournette. Putz. O terceiro draftado foi o Dalvin Cook no 41º pick, no segundo round já. Me enganei redondamente aqui, então. Perdão, tô com a lista errada. Não, tranquilo. Mas não se repita, tá? Estudiantes. Bom, enfim, eu acho que o Joe Mixon, o dinheiro dele todo foi mais porque o Bengals não sabe o que tá fazendo mesmo da vida do que... Não, acho que o Bengals tá apostando nele. É um cara bom. Os caras tancaram no ano passado, pegaram um QB que vai ser o franchise player, estão com um running back novo. E eles parou com a mania de agredir mulheres, né? Então, o cara exatamente, ele quer começar... tá fora de problema, fora de campo, então também isso ajuda. Isso também.
Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que hoje foi sucinto com os assuntos da semana. Eu quero falar para todos vocês agora que a rodada começa já na quinta-feira e a partir dessa semana nós teremos 2 podcasts por semana, um na quarta e um no domingo, saindo os vídeos e os áudios na quinta-feira de manhã e na segunda de manhã. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma análise sobre os jogos da rodada e as notícias da semana. E no domingo, a gente vai analisar cada jogo da rodada. Então, assim, vai ser bem divertido. Continue seguindo a gente. Quero mandar um abraço a todos vocês. Obrigado por assistir até aqui. Hulk, aquele abraço. Berg, abraço. E até a próxima. Isso, abraço. Valeu. Galera. Valeu, galera. Valeu.